Boa noite a todos, estou me ajeitando aqui, vamos nos aconchegando, vem chegando cada um aí. Entrei porque o Instagram começa a avisar, né, vocês, então eu tô começando a chegar também. Boa noite, olá, quem tá chegando aí, olá, estão me ouvindo bem? Como é que tá o som aí? Já vai me dando um retorno, ó, o Diegão. Boa noite, que legal, bom demais, que bom fazer live, é muito bom. Fala Renato, beleza? Me fala sobre o som aí, por favor, vocês que estão chegando, só pra gente fazer aquele teste rápido do áudio aí, né? Tá ouvindo tudo certo aí? Tá todo mundo entrando e escutando legal? Pô, a galera sempre presente, é sempre bom ter live aí com vocês, muito massa. Me conta aí se o som tá legal, tá ouvindo super bem? Ok, legal. Sejam bem-vindos, ok, Diego. Seja todo mundo bem-vindo. Vamos começar a conversar hoje sobre outorga. Eu só já vou avisar uma coisa rápida aqui, é o seguinte. As lives no Instagram, elas têm duração de 1 hora. Então, se der 60 minutos aqui da live, o Instagram ele vai cortar automaticamente. Então, eu já estou avisando, se chegar em 60 minutos aí, cortar... Eu volto, eu até retorno, mas não sou eu que tenho domínio sobre o tempo da live, ok? Eu descobri isso fazendo live também. Então, uma vez acabou, né, comigo fazendo, deu 60 minutos e acabou, e aí eu entrei de novo. Então é só um aviso aí pra vocês, né, que estão chegando, e eu descobri isso tem pouco tempo. Seja todo mundo muito bem-vindo, é um prazer enorme receber vocês aqui no meu canal, né? Eu tento postar um vídeo por dia, trazer conteúdo sobre consultoria ambiental e sobre preparação para ser consultor também, né? Eu trabalho há 12 anos com isso. Só o Rodrigo tá me perguntando aqui. Cara, eu vou te falar, Rodrigo, tem como você me procurar depois em inbox? Me procura no direct aí que a gente conversa. Cetésio, é porque eu tô em Minas, mas eu te dou uma mão. Me procura aí que a gente se fala. Pode ser? Então assim, pessoal, só para explicar, eu tento colocar conteúdos aqui gratuitos, diários, uma vez por dia, pelo menos um vídeo eu venho aqui, eu tô sempre aqui no meu stories. Quando eu faço trabalho de campo, eu sempre, né, tento mostrar a minha realidade de campo. Eu trabalho com consultoria ambiental há 12 anos, desenvolvo trabalho aí, a gente começou desenvolvendo trabalho com pequenos produtores, pequenos mineradores. Hoje em dia a gente está desenvolvendo trabalho com geração de energia hidrelétrica. Um aviso que eu quero falar, e muitas pessoas me procuram, falam que são de gestão ambiental, engenharia ambiental e sanitária, né? Eu sou engenheiro ambiental, a gente é generalista, mas a gente, igual eu sou generalista, mas eu tenho condição de coordenar equipes multidisciplinares aí. Hoje em dia eu me sinto muito bem fazendo isso, inclusive. É uma atribuição que a gente tem, é saber conversar com o engenheiro civil, conversar com o biólogo, com o assistente social, conversar com o Ministério Público, com o órgão ambiental, com o analista do órgão ambiental, com a pessoa do balcão, e conseguir juntar isso tudo, né? Trazer todas essas informações, engenharia florestal. Eu faço muito campo com engenheiro florestal. O meu trabalho, no meu modo de ver, ele é dependente da engenharia florestal, porque a gente precisa identificar estágio de regeneração de Mata Atlântica, né? A gente está no bioma Mata Atlântica e a legislação em Minas aqui sobre o bioma Mata Atlântica, ela é pesada. Então eu entendo assim que o engenheiro florestal é fundamental para o desenvolvimento do trabalho da minha empresa. Então eu quero explicar para vocês assim, antes da gente falar sobre a outorga, é que a gente é generalista, mas a gente pode tirar um proveito de ser generalista, porque quem é muito especialista sabe muito bem de coisas mais específicas. E se você é generalista, você consegue transitar com todo mundo, conversar com todos os meios e se dar bem nisso, entendeu? E tirar proveito disso enquanto sua profissão. Eu trabalho assim, igual eu tô te falando, eu trabalho com a área de humanas e a área de exatas em um projeto de hidrelétrica, por exemplo, e consigo conversar com todo mundo super bem. Então, tirem proveito disso, tá, gente? Se vocês são generalistas, você sabe um pouco de geoprocessamento, sabe um pouco de meio físico, meio biótico, meio socioeconômico,
desenvolva esse lado e conduza os seus processos de licenciamento, por exemplo, aproveitando isso. E se você tem que contratar, terceirizar a gente, não tem problema, a parceria é para isso. A gente tem um monte de parceiro, a minha empresa é microempresa mesmo, enxutíssima, e a gente desenvolve projetos maiores porque a gente consegue fazer parcerias. Então desenvolvam parcerias, e se você é generalista igual eu sou, aprenda um pouquinho de tudo, saiba conversar com todo mundo, que você vai longe, sabe? Se você conversa com a socioeconomia, meio biótico e meio socioeconômico, o projetista e o órgão ambiental, você consegue ligar os pontos aí, você tá bem, tá tudo certo. Fala, Blues Casanova, beleza? Então aí, ó, hoje na live aí nós temos o contratante, contratado, tem aluno de curso, tem quem me acompanha aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar então sobre outorga. Eu não vou perder muito tempo porque esse assunto de outorga, ele é longo, tá? Então assim, eu vou ter que falar coisas resumidas aqui, pessoal, e se não der tempo a gente faz outra live, faz outra coisa qualquer dia, porque o assunto de outorga ele é longo e ele é denso, né? É uma coisa que muita lei, uma coisa vai puxando a outra, então eu vou tentar ser o mais sucinto possível. E tem um monte de perguntas que eu vou ter que responder no final aqui. Imagino que vocês vão ter algumas perguntas também. Então segura aí, vamos começar a falar sobre outorga. Eu vou ter que colar, eu tenho um material aqui que eu tenho que colar, porque é muita coisa, né, gente? Ainda tem o trabalho do dia a dia, então eu vou dar uma coladinha. Mas é o seguinte, só tomar uma água. Antes da outorga, né? A Lei Federal 9.433 de 1997, ela instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, porque ela veio regulamentar alguns princípios, fundamentos, né? Um primeiro deles e o mais básico de todos, assim como é com o meio ambiente, é que a água é um bem de domínio público e é um recurso natural limitado e dotado de valor econômico, né? A água tem seu valor. Às vezes a gente menospreza ou desvaloriza a água até ela dar escassez, né, galera? A gente chega nessa época de setembro, julho, aí a gente fica maluco aí com os reservatórios baixando e o jornal noticiando. Mas a água, ela tem seu valor econômico e não deve ser menosprezado. Em situações de escassez ficou definido que o uso prioritário é o consumo humano e a dessedentação animal. Então se tiver uma maluquice aí de escassez de água, vai sobrar água pra gente beber e pros nossos animais. Cessa tudo que for outro tipo de uso aí e ficaria só esse tipo de uso pra gente. A gestão deve ser sempre proporcionar ao uso múltiplo do recurso hídrico, né? Então assim, tem gente que precisa pescar no curso d'água para viver, tem gente que precisa, né, tem geração de energia que você faz, existe captação de água para irrigação. Então esses usos todos, eles devem ser compatibilizados. Então a água é um bem de todo mundo, é um bem nosso e que não existe o fato, vou falar isso mais para frente, mas o fato de você ter uma outorga não quer dizer que você fica dono daquela água, você fica autorizado pelo uso. E um dos fundamentos que são principais no meu entendimento dessa lei aqui, que é legal falar dela, é que a bacia hidrográfica ficou definida como unidade territorial para se fazer análise de estudo de recurso hídrico, né? Então, aqueles desenhos de bacia lá em forma de pera, né? Essas coisas que a gente faz, esses desenhos, é isso mesmo. E a bacia hidrográfica ficou definida como as unidades territoriais. As macrobacias, né, que o Brasil tem, São Francisco, Doce e tal, e as microbacias, né, que a gente faz estudos aí talvez para áreas bem pequenas, no caso de algumas outorgas. Então, bacias de toda ordem, né, mas são microbacias, macro, mas são bacias, né, então ficou definido como bacia hidrográfica. E a gestão dos recursos hídricos, ela é descentralizada e conta com a participação do poder público, usuários e comunidade. Tanto que existem comitês de bacias que têm a participação da população, né, e de entidades que são sociedade organizada. Os objetivos, então, da política nacional de recursos hídricos foi assegurar a atual e futuras gerações a disponibilidade de água.
e a utilização do recurso hídrico de forma integrada. Vou passar aqui para a gente não perder muito tempo. Vou passar aqui que um dos instrumentos da Política Nacional de Recurso Hídrico é o Plano dos Recursos Hídricos, o enquadramento deles em classes, né? Eles foram enquadrados em classes, você pode ver que tem classe que tem rio aí, o rio Tietê, ele não é indicado para você beber água dele. E tem outros cursos d'água aí que eles são indicados. Então existem classes de água para você ter cada tipo de uso múltiplo. Mas existem usos que você não pode ter em função da qualidade da água daquele curso d'água. Então eles foram enquadrados em classes. E aí pela classe, pela legislação e pela classe, só de eu te falar o número, a classe que você já sabe praticamente qual é o uso que você pode fazer com aquele curso d'água ou não. Um outro instrumento, que é o que a gente vai falar hoje, é a outorga de direito de uso de recurso hídrico. Então, na Política Nacional de Recurso Hídrico, ela foi definida como um instrumento. E aí depois nós vamos falar quando a ANA, a Agência Nacional de Águas, foi instituída, e aí ela começa a ser cobrada, né? Então eu vou passar para frente aqui, já vou cair na próxima aqui da ANA. Então a gente chegou como a Política Nacional de Recurso Hídrico tem alguns instrumentos, e dentre os instrumentos da Política Nacional de Recurso Hídrico existe a outorga de direito de uso de recurso hídrico. E aí, deixa eu só abrir um arquivo aqui, só um segundinho, porque tem muito documento aberto para eu explicar para vocês aqui. E aí, então, em 2000, porque a Política Nacional de Recurso Hídrico ela é de 97. Em 2000, a Lei Federal 9.984, ela instituiu a Agência Nacional de Águas, a famosa ANA. Curiosidade sobre material, quer baixar manual, entender como que as coisas funcionam, entra no site da ANA. Só um parênteses, eu já falei isso um monte de vezes aí nas minhas redes sociais. O site dos órgãos ambientais são as maiores escolas de consultoria, porque o que eles exigem da gente de estudo está definido na maioria das vezes como termo de referência para eles. Então, se a gente entra lá, pesquisa, dá uma fuçada, talvez não é muito explícito e muito às claras, mas se você mexer, fuçar, baixa o manual que tem lá sobre outorga na ANA lá, que vocês vão se dar bem em relação a esse tema, tá? Então, em 2000 foi instituída a ANA. E aí as outorgas, elas foram definidas como um ato administrativo pelo qual o poder público faculta o direito de uso dos recursos hídricos e por prazo determinado. Se você tem uma outorga aí, ela pode até demorar 35 anos para vencer, mas ela vence, tá? Então, assim, não é uso para sempre, e quando ela vencer você vai ter que fazer uma renovação. E já entrando na parte legal aí também, na parte legal que eu tô dizendo não é do direito não, é legal de massa, que eu acho legal de falar de água. Eu coloquei um vídeo esses dias aí no meu Instagram, você pode olhar no meu feed aí, que eu coloquei, que eu tava falando sobre o uso não consultivo de água, né? E uso consultivo. Então existem dois tipos de uso de água, que é o uso não consultivo e o uso consultivo. O não consultivo são aqueles usos que não retiram vazões ou volumes do curso d'água. Bom, mas como assim, né? Não retiram vazão? Não retiram vazão. Por exemplo, uma usina hidrelétrica, ela desvia a água para gerar energia nas turbinas, mas ela não consome a água. Então ela tem um uso não consultivo. Porque depois que a água gira as turbinas, ela retorna para o curso d'água de volta. Então não há consumo de água. Por isso disse, né, que energia hidrelétrica é uma energia renovável, porque ela não consome água. Ela usa o desnível para girar a turbina, gerar energia, e depois essa água retorna para o rio. Isso é um uso não consultivo. Barragem de energia é o exemplo que eu tenho mais clássico assim, para dar para vocês. E existem os usos que são consultivos. Os usos consultivos, eles subtraem parcela da disponibilidade hídrica naquele ponto de captação. Então, se você vai precisar
fazer uma captação de água para irrigação, você vai colocar uma bomba naquele local, vai bombear a água, succionar a sua água, ela vai lá para o seu pivô, por exemplo, e do seu pivô ela vai distribuir a água para a sua lavoura, né, para a sua plantação. Essa água foi tirada daquele local, daquele ponto de captação, e foi jogada num outro local. Ela não volta para o curso d'água, pelo menos da forma que ela saiu, não. Ela pode voltar pelo subsolo. Mas ela foi, então, subtraída. Aquela vazão foi subtraída. Então, isso é o uso consultivo de água. Acredito que sim, viu, Pi? Eu acredito que sim, porque se não consome e é passível de outorga, é uso não consultivo, tá? Mas navegação eu agora não estou de cabeça assim, é porque a legislação é muito grande. Eu confesso que não dá para saber tudo, né, galera? A gente precisa estudar e estudar e tá com a cabeça fresca. E se trabalhar muito com aquilo, a gente decora. Eu faço muito outorga, mas outorga de aproveitamento hidrelétrico e de captação superficial. E aí é o outro tema que eu já ia explicar. Existem duas formas de captação, que são as captações superficiais e as captações que são subterrâneas. Superficiais obviamente que são essas captações que são em rios, né, riachos, reservatórios. A captação ela é feita na superfície. E as captações subterrâneas, a mais conhecida que tem é o poço artesiano, e talvez você não saiba, mas a captação de nascente, porque existem muita captação de nascente em fazenda, por exemplo. A captação em nascente, ela é considerada uma captação subterrânea, porque nascente é um afloramento, né? É uma mina d'água, né? Onde converge algum ponto da topografia com a geologia, com o curso d'água ali, e aí aquele ponto é tido como uma captação subterrânea. Outro tipo de captação subterrânea são as dragagens de argila no subsolo, porque você vai extraindo a argila a seco, você decapeia o solo, vem extraindo ela a seco, e você vai aprofundando no terreno e chega um momento que você atinge o lençol freático. Quando você atinge o lençol freático, você insere uma draga, e aí quando você insere uma draga, aquela dragagem é tida como captação subterrânea. Depois eu comento no final, viu, Priscila? Não é só porque senão eu perco o raciocínio. Tem muita pergunta de ontem acumulada, mas eu falo assim, a gente fala de impacto, eu posso falar, se der tempo a gente fala de tudo sim, sem problema. Outra forma de uso de água que é considerada como outorga é quando você compromete a qualidade do curso d'água. Então, assim, se existe uma aquicultura ou lançamento de efluente, eles são passíveis de outorga, né? Então, existem essas grandes indústrias de celulose, que entra a água como insumo, né? E junto com as matérias-primas vai produzir os produtos finais da indústria, e no final tem um efluente que sai, que ele precisa ser tratado e depois provavelmente, né, ele é lançado no curso d'água e ele tem que estar dentro dos padrões de emissão de efluente. Então tem que se medir o efluente, tem que se medir a qualidade do curso d'água para se poder casar essas informações e você tratar o seu efluente para que no mínimo ele atenda os parâmetros que são legais, né? E aí aqui muita gente me fala de o que é passível de outorga. Usos sujeitos a outorga são, vou ler aqui para vocês: captações e derivações para consumo final, insumo de processo produtivo e transporte de minério. Então, se você vai fazer uma captação superficial aí, vai derivar ela para consumir, para beber, ou para entrar numa indústria no processo produtivo, ou para ela fazer transporte de minério via úmida, é passível de outorga. Lançamento de efluente com fins de diluição, transporte ou disposição final referente a parâmetros de qualidades outorgáveis, que eu falei agora, lançamento de efluente em curso d'água. Acumulações de volume de água que altere o regime de vazão. Se você vai fazer algum barramento, alguma coisa no curso d'água, que ele altere o regime de vazão, se você muda o regime natural de cheia e seca desse curso d'água, ele é passível de outorga. Aproveitamentos de potenciais hidrelétricos,
Eu trabalho, isso às vezes vocês não, né, algumas pessoas não assimilam ainda, mas o que eu trabalho mais na minha vida é a parte ambiental de aproveitamentos de potenciais hidrelétricos. Então a gente também trabalha com outorga de aproveitamento hidrelétrico. E a gente faz muito trabalho desse aí de outorga associado com a parte da engenharia civil, né? Porque aí envolve a parte de dimensionamento das estruturas hidráulicas e aí entra a participação do engenheiro civil. E outro uso, e o último aqui, o sujeito à outorga, são as atividades de aquicultura e tanque-rede. Cara, eu vou falar um pouco desses negócios dos estudos. Eu tô falando, podem ir perguntando sem o menor problema, tá? E aí no final é porque tem perguntas que são parecidas com essas que vocês estão colocando. Então eu vou explicar para vocês onde que estão as dicas aí, onde que tem... Eu vou dar a letra para vocês. Pode ficar sossegado que tem muita dica aqui ainda, tá bom? Fica até o final aí que eu respondo a tua pergunta. O que eu disse até agora são os usos que são sujeitos à outorga. Agora eu vou falar dos usos que independem da outorga. Ó, presta atenção. Eles independem da outorga, mas eles não são dispensados de ter um documento. Então são aqueles usos, ó, de recursos hídricos utilizados para satisfação das necessidades de pequenos lucros populacionais distribuídos no meio rural, captações, derivações, lançamentos considerados insignificantes. Para quem tem dúvidas sobre o que é uso insignificante, tem a resolução da Agência Nacional de Águas, número, quem quiser anotar aí, ó, 1175 de 2013, 1175 de 2013. Essa resolução da ANA, ela fala quais que são as vazões de usos insignificantes e também quais os usuários que devem promover o cadastro. Foi o que eu falei, independe de outorga, mas é passível de se fazer um cadastro. Então, uso insignificante, aqui em Minas é 1 litro por segundo ou 3.600 metros cúbicos por hora se for superficial e 10 metros cúbicos por segundo se for captação subterrânea. E também existem alguns volumes de acumulação que aqui em Minas, se eu não me engano, até 3.000 metros cúbicos, você também não precisa de fazer uma outorga, você precisa de fazer apenas um cadastro. E aí existem alguns usos que eles não são sujeitos à outorga. Serviços de escavação e drenagem, geralmente feitos por prefeitura para desassorear algum curso d'água. Obra de travessia de curso de corpo d'água, ó, isso aí é legal, isso já aconteceu com a gente, tá, galera? Pontes, dutos, aquelas manilhas que passam por debaixo de uma estrada de terra, uma estrada que vai ser projetada ou construída, elas não são passíveis de outorga mais. Antes era, agora elas são apenas de um cadastro que você tem que fazer. Então se liga nisso, tanto na esfera federal, aqui em Minas também. Então se pega na esfera federal lá, eu acho que todos os estados da federação devem ter adotado isso, ok? Monitor de água. Então, assim, eu tô falando aqui o monitor águas, é isso aí. A questão dos usos insignificantes, eles vão variar até de estado para estado, tá? Eles não variam só de região para região. Então, assim, eu tô dizendo aqui o que está escrito hoje na lei da ANA e na lei aqui do estado de Minas, né? Mas mesmo assim eu entendo que você disse aí, varia de região para região, porque no DAEE lá de São Paulo eu já vi vazões distintas. Ok, obrigado pela dica e só corrigindo, mas não tá errado o que eu falei, nem o que você falou. Obrigado pela dica. Fala, Léo, chegou aí, né, cara? Avante consultoria ambiental aí, vambora. E aí existem as categorias de outorga. Eu vou falar isso aqui também em relação à Agência Nacional de Águas. A gente também desenvolve trabalhos assim e é o que a Agência Nacional de Águas pede. Existem as outorgas que elas são preventivas, existem as outorgas que são de direito de uso de recurso hídrico e existem as declarações de reserva de disponibilidade hídrica. Então eu vou falar cada uma aqui para vocês. Outorga preventiva são aquelas reservas de vazões passíveis de outorga, possibilitando aos investidores o planejamento dos seus empreendimentos. Por exemplo, que às vezes o empreendedor ele precisa de uma vazão para desenvolver, por exemplo, uma indústria de celulose ou uma usina hidrelétrica.
ela precisa ter aquela vazão garantida, porque senão a planta dela não funciona, ou a usina, a usina hidrelétrica não roda. Então ela vai lá na ANA e procura, no caso de indústria, porque o caso de hidrelétrica vai ser a declaração de reserva de disponibilidade hídrica. Mas por caso, por exemplo, de uma indústria de celulose que precisa de uma vazão de água tal para entrar na planta dela diariamente, para ela funcionar, né, operando lá com 1000 funcionários na planta, ela pede lá para a ANA uma outorga preventiva, porque às vezes o empreendimento, a própria indústria não está construída ainda, está sendo licenciada. Só que quando ela for licenciada lá na frente, daqui 3 anos, 2 anos, né, ela vai precisar daquela vazão. E se alguém for lá e pegar a água naquele meio tempo e faltar água para a planta dela, é uma perda e um investimento muito alto que está sendo feito para se correr esse tipo de risco. Então existe esse tipo de outorga preventiva. Ela não confere o direito de usar a água, mas ele confere o direito que na hora que você tiver tudo para você fazer, você tem condições de usar aquela água que você preveniu, que você reservou. Então, quando você tem tudo pronto, o seu processo pronto, é o próprio usuário que vai lá na ANA e pede a transformação da outorga de direito de uso, né, da preventiva para a outorga de direito de uso. E esse é um importante instrumento para a articulação com licenciamento ambiental, que é isso que eu falei. Às vezes você pega a preventiva lá, mostra para o órgão ambiental que você tem aquela disponibilidade hídrica, aí o órgão ambiental vai analisar o seu licenciamento, mas você já tem aquela água em um processo que já está meio caminho andado, caso o seu rio seja federal. E o prazo máximo da outorga preventiva é de 3 anos. A outorga de direito de uso de recurso hídrico é o que todo mundo busca para que quer usar água, que é aquele título, né, que confere o direito de usar aquele recurso hídrico. Porém, a outorga, ela não autoriza a instalação do empreendimento. É o que eu estou dizendo. Se for uma planta de papel e celulose, ou se for uma usina hidrelétrica, você tem a outorga para usar água, mas a construção do empreendimento tem que passar no critério, no crivo do licenciamento ambiental. Mas se o licenciamento for aprovado, aquela água vai estar disponível para você usar, ok? Então, assim, a outorga não autoriza o licenciamento e também ela não implica na alienação parcial das águas, né? Por exemplo, você tem uma outorga lá na sua fazenda, você pode fazer a captação lá, mas essa água não é sua, ela não é alienável, entendeu? Um bem da União desse, ele é inalienável, mas você tem o simples direito de uso daquela água. E o prazo máximo de uma outorga, mais para concessão vinculada ao poder público, é de 35 anos e ainda que pode haver renovação, suspensão, revogação, transferência de título. Existe um monte de coisa que pode acontecer nesse meio tempo aí. E a declaração de reserva de disponibilidade hídrica é a outorga preventiva. Inalienável é um bem que não vai... por exemplo, a água não é tua. Inalienável é um bem que não é teu, ele é da União. Você pode usufruir do bem, mas o bem continua sendo da União. Entendeu? É porque se chegar num ponto de escassez total, o governo vai usar essa água também, né? Vai usar toda a água que for necessária para a população. Então esse bem é inalienável. E aí, a declaração de reserva de disponibilidade hídrica, ela é a outorga preventiva para os reservatórios que se destinam ao aproveitamento hidrelétrico. Então é o seguinte, uma curiosidade sobre aproveitamento hidrelétrico e sobre mineração também, que usa via úmida, né, que usa água, a mineração de areia, por exemplo, é que uma usina hidrelétrica, por exemplo, ela utiliza 2 bens da União. Ela utiliza o uso do potencial de energia hidrelétrica e também o uso da água, né? Que ela precisa de água para gerar energia. Só que são 2 bens distintos, tanto a água quanto a energia. E são 2 bens públicos da União. Então, quando você faz um aproveitamento hidrelétrico, você utiliza 2 bens da União: a água e o potencial de geração de energia hidrelétrica. Na mineração que extrai areia, por exemplo, no leito do rio, acontece a mesma coisa.
você extrai areia, só que junto vem água. E aí você, aqui pelo menos em Minas, você na Ana também, você precisa fazer uma outorga para você usar essa água da dragagem, né? Então você aproveita a areia, mas você utiliza a água e precisa fazer uma outorga para fazer aquela sucção, né? Aquele uso não consultivo. A extração de areia é um uso não consultivo, porque a água depois ela retorna para o curso d'água. E aí então a declaração de reserva de disponibilidade hídrica, ela também serve, né, para ser preventiva, e ela não confere o direito de uso de recurso hídrico também. Ela só reserva a quantidade de água necessária para o empreendimento hidrelétrico ser desenvolvido. E o prazo dela também máximo é de 3 anos. Os prazos de vigência das outorgas, segundo a ANA, na resolução ANA 1041 de 2013, para quem quiser dar uma olhada, ok? Vou passar aqui para uma última parte, talvez seja a parte mais interessante para a gente poder entrar nas perguntas. Deixa só meu computador carregar. E aí, tá legal aí, galera? Vai me respondendo enquanto abre aqui. Tá legal? Vocês estão entendendo? Tá ajudando aí? Me dá uma dica aí enquanto abre aqui. Rapidinho. Um minutinho. Como é que tá aí? Vocês estão curtindo? Legal. Obrigado, Monitor Águas, pela correção aí. É porque às vezes a gente tá com a cabeça a mil aqui para falar e alguma coisa ou outra passa batido. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Legal. Então, assim, agora eu vou falar as coisas que são mais práticas. Legal, Jordana? Olha, eu vou falar as coisas que são mais práticas, você chegou na hora. É o seguinte, porque tem que explicar essa parte teórica, porque se você não entende a parte teórica, não adianta você ir lá querer sair fazer conta, porque o papel aceita tudo, né? Então, para a gente aprender teoria, nós chegamos até agora a aprender uma teoria. E aí agora eu vou falar quais são as vazões mínimas de referência. Eu também tenho um videozinho aí no meu Instagram, podem entrar aí e procurar, que eu falo sobre vazões mínimas. Porque antes de eu falar de vazão mínima de referência, eu tenho que falar de vazão mínima. E vazão mínima são aqueles... É porque a gente só acha que vazão máxima é evento extremo. As vazões máximas e as vazões mínimas são eventos extremos. Então são períodos críticos para o abastecimento público, por exemplo, as vazões mínimas, né? E aí, uma dica já para quem quer trabalhar com outorga, se você vai saber fazer tudo ou não, mas se você quer trabalhar com outorga, você precisa ter conhecimento sobre geoprocessamento, sobre hidrologia, sobre curva de nível, definição de área de drenagem, modelagem matemática, para você saber trabalhar com o que tem disponível aí das estações que existem na Agência Nacional de Águas, mas para você extrapolar esses dados para a sua bacia. Então, você tem que ter esse tipo de conhecimento. Não é nada impossível, não é nada difícil, mas tem que ter o conhecimento. Quem trabalha com QGIS hoje, quem gosta dessas ferramentas de geoprocessamento, sai na frente um pouco em relação a esse tipo de trabalho aqui. Porque os tipos de coisas, os tipos de dados que tem que serem levantados, com um mínimo assim que você tem conhecimento sobre esses ArcGIS e QGIS, esses softwares de geoprocessamento, você se dá bem. Pois é, a Ana inclusive pode entrar na turma aí se você precisar de calcular a área de drenagem, a Ana está na área aí, ó. É tipo isso, é calcular a área de drenagem, encontrar a curva de nível lá pode ser no SRTM, dependendo do nível do estudo, né? Às vezes o cliente nosso já tem curva de metro em metro local lá, mas você precisa saber esses tipos de informação para fazer estudos hidrológicos, tá? E aí, a vazão mínima estatística adotada no estado aqui de Minas é a Q710. Eu não sei se vocês entendem o que é a famosa Q710. A Q710, ela traduzindo em miúdos, ela é a vazão, né? Traduzindo em miúdos, não. A definição dela é vazões com 7 dias consecutivos, vazões mínimas com 7 dias consecutivos e 10 anos de recorrência. Então são aquelas vazões que elas são as piores vazões em cada ano, de 7 dias consecutivos, e que elas se repetem a cada 10 anos.
esses se repetem a cada 10 anos, são calculados por modelos estatísticos, né? As vazões Q7 aí, elas são realmente retiradas dos dados de vazão que são monitorados pela ANA, pelo IGAM e são disponibilizados lá na Agência Nacional de Água. Então e existem também para os casos de outorga, eu já vi no estado de São Paulo e já vi também na Agência Nacional de Águas, que existem vazões mínimas que são baseadas na curva de permanência de vazões, que é com base na análise de frequência de vazões. É o seguinte, é uma vazão que ela é igualada ou excedida em função do tempo. Então um parâmetro aí que se usa muito na ANA é a Q95. Q95, baseado na curva de permanência, significa que aquela vazão que você calculou na Q95, ela é igualada ou excedida 95% do tempo. Quer dizer que aquela vazão ocorre praticamente 100% do tempo naquele curso d'água. Então, por isso que ela é uma vazão mínima de referência. Q710, porque nos cálculos de vazão é representado por Q, né? Exato, Q, e Q é o símbolo de vazão, né? É isso mesmo. Então a vazão mínima ecológica, ela foi instruída pela Instrução Normativa 04 de 2000, que diz lá no seu artigo 2º, quem quiser anotar aí, ó, Instrução Normativa 04 de 2000. Vazão ecológica é a vazão mínima para garantir a preservação do equilíbrio e a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos. Então é por ela que vai ser baseado a vazão que vai ser tida como aquela vazão que vai ficar no mínimo para você poder manter os ecossistemas vivos, né? O ecossistema aquático vivo. Só que aí o Sarmento é um autor de vários estudos hidrológicos aí, em 2007, ele mostrou que existem mais de 200 métodos para se calcular vazões mínimas. Por isso que tem um que calcula Q95, outro calcula Q710, o outro calcula Q90, e aí fica esse rolo danado aí, nunca se chega numa conclusão, mas aqui em Minas é a Q710, e eu já vi lá na ANA que a maioria das vezes é Q90, Q95, né? E aí, além da vazão mínima ecológica, existe a vazão outorgável, né? A vazão outorgável, que é a vazão que você vai pedir lá para o órgão ambiental no seu processo, ela sempre vai ser menor do que a vazão mínima ecológica. Ela vai ser um percentual da vazão mínima ecológica. Entende? Porque se você tem que manter uma vazão mínima, você vai ter que tirar só um percentual daquela vazão para você poder utilizar no seu empreendimento. Porque a gente tem que pensar, quando a gente está pensando em rio e outorga, a gente tem que pensar nas mínimas, na seca, nos eventos extremos, né? Então, faltar água, você tem que deixar o mínimo lá para o ecossistema se manter vivo. Por isso que você vai tirar só um percentual da vazão mínima ecológica calculada. Então, aqui no caso de Minas, é de 30% a 50% da Q710. Dicas, vamos começar com dicas. Para quem quer saber das estações, porque existe uma rede hidrometeorológica nacional que é onde você pode baixar dados lá de chuva, de vazão, e nessas estações também colocam-se réguas para se medir nível d'água. Então, existe a rede hidrometeorológica nacional, que você pode bater no Google aí, Rede Hidrometeorológica Nacional da Agência Nacional de Águas, que você vai entrar e você vai ter todas as estações que existem disponíveis no país. Você vai encontrar a mais perto da sua região e você vai encontrar um monte de estação pluvio e fluviométrica. Acessa lá que você vai poder saber um monte de informação que talvez está escondida e obscura para você aí, mas existe até uma rede que ela não pega o país inteiro, mas ela pega por todo o país, vamos dizer assim, entendeu? Ela tem buracos, tem lacunas, mas ela é distribuída por todo o Brasil. E também existe um outro site que chama HidroWeb, é tudo da ANA, tá? É tudo da Agência Nacional de Águas. HidroWeb. A dica minha vai lá na Rede Hidrometeorológica Nacional
identifica a sua estação mais próxima, vai lá na Hidroweb, que são correlatas às estações, e pega a sua estação e baixa os seus dados lá para você poder trabalhar. Você vai baixar dados de pluviometria e cota de nível d'água. Aí, ó, Canguçu tem a manha da Hidroweb aí. É isso aí, Canguçu. Obrigado pela dica. É porque temos que falar para 8 para 80, né? Para quem já está mais na área. O Atlas Digital vai chegar a hora aí, Renato. O Atlas Digital da UFV é fantástico, é fantástico. E aí, gente, vocês entram na Hidroweb, vocês vão baixar o arquivo lá, TXT. Aí o Diego Queiroz aí é meu aluno no curso Consultor Ambiental Moderno e nós fizemos um trabalho, eu também desenvolvo trabalho com aluno, viu, gente? Se você quer ser meu aluno um dia aí, existe a possibilidade de ser meu aluno e ainda trabalhar comigo. Diegão aí nós estamos desenvolvendo, né, Diegão? E tivemos que fazer um trabalho afiado aí, eu não sei se o Ezequiel tá aí também. A gente teve que desenrolar um bocado de estação aí esses dias aí, foi uma correria maluca. Então, gente, baixa lá a estação sua, o arquivo vai vir em TXT. Você vai no Excel, você consegue abrir arquivo TXT. Se você tiver alguma dificuldade, vai no Googada. Olha no Google como é que abre arquivo TXT aí. O Excel abre, eu te garanto. E de lá você vai começar a entender as análises de consistência. Ele é bem autoexplicativo. Vai tocando pau aí, gente, sem medo de mexer, sem medo de errar. Que eu também, quando eu comecei a dar essas cacetadas aí, eu não sabia nada. E a gente vai mexendo. Na minha época eu não tinha esse tanto de internet, né, galera? Então hoje tem. E é isso, assim, vai dando as cacetadas de você sem medo. E aí existem as estações hidrossedimentométricas, né, que são essas estações da Hidroweb. Isso aí, Diegão. Elas medem cota de régua, né, diária. Vazão a gente mede periodicamente, porque é caro ir lá medir vazão com molinete e tudo mais. Os sedimentos também você mede quando você vai lá medir vazão. Mas são exemplos de estação de chuva também. Você mede a pluviometria nessas estações. As estações hidrossedimentométricas, elas são mais ou menos isso, né? Então é isso, assim. Eu queria mostrar para... outra coisa interessante aqui para fechar, outra dica boa, é a dominialidade do curso d'água, gente. Você, para saber se vai fazer uma outorga, você precisa saber do estado, ou se a outorga vai ser feita pelo estado, ou se ela vai ser feita pela União, que é pela Agência Nacional de Águas, ou se vai ser pelo seu estado, no meu caso o IGAM, no caso de São Paulo o DAEE, e no seu respectivo estado aí. Então também existe, se você procurar na Agência Nacional de Águas, bate lá, dominialidade do curso d'água. Dominialidade do curso d'água. Lá vai aparecer para você um mapa interativo que você vai colocar a coordenada ou vai clicar em cima de onde você está imaginando que você quer fazer uma outorga e lá ele vai te informar a dominialidade do curso d'água que você vai estar trabalhando, se ela é estadual ou da União. E a partir disso, você vai saber se você tem que fazer a sua outorga no estado ou na União, ok? E aí os procedimentos para se fazer outorga, você tem que entrar, se for federal, você entra no site da ANA e segue o roteiro lá, baixa o manual da ANA. Se for aqui no estado de Minas, entra no site do IGAM, baixa o manual do IGAM, dá uma lida em tudo. Hoje em dia está tudo explicado, está tudo bem mastigado, assim. Se for em São Paulo, DAEE, e nos seus outros estados aí, porque nos outros estados eu não sei o nome das agências de água. Então eu queria fechar por aqui a parte que eu queria explicar sobre a outorga, porque eu tenho algumas perguntas para responder. Queria saber o que vocês estão achando aí de novo, enquanto eu acho as perguntinhas aqui, tá legal? O que vocês estão achando? Tá bacana aí? E vou começar a responder algumas perguntas, deixa eu só pegar elas aqui, tomar uma água rapidinho. Pode dar sua opinião, sua crítica, sua sugestão, são sempre bem-vindos. Obrigado, Marcos. O Marcos é meu brother aí, vou responder sua pergunta aqui já, meu querido. Gente, a maior... eu fiz uma enquete ontem no Stories para vocês me fazerem perguntas sobre outorga.
E aí tem dezenas aqui, eu separei as que eu acho mais interessantes, tá? E algumas outras eu já respondi durante a live. Então eu vou falar aqui das que são mais recorrentes, ok? A que mais me perguntaram, que é o que mais me perguntam o dia inteiro, né, galera? É o seguinte: qual é o método correto para precificar esse tipo de serviço? Essa pergunta foi feita pelo Pedro, né? Eu acho que o Pedro tá aí, Oliveira. Outra pessoa me fez aqui, para outorga superficial, quais as principais info para dar preço? Foi o Renato Costa. E como cobrar serviço de outorga? Foi o Lucas Rayan. Então essas perguntas são recorrentes. Eu vou responder para vocês aqui, ó, se um cliente que eu não conheço chegar aqui para mim agora e falar: Leandro, eu preciso fazer uma outorga com você. As informações que eu preciso pegar com ele, eu vou fazer aqui para você agora. Então, vamos começar. A primeira pergunta é: você quer fazer essa outorga aonde? Essa outorga vai ser feita aonde? Eu preciso de uma coordenada. Com a coordenada, eu vou fazer uma pergunta para ele, eu vou fazer uma pergunta para a Rede Hidrometeorológica Nacional, né? A outorga, ela é federal ou estadual? Se ela for federal, eu já vou eliminar o estado e vou lá para a Agência Nacional de Águas e ver como que é a outorga na Agência Nacional de Águas. A outorga na ANA hoje ela é toda automatizada, né? Automática, você faz tudo por internet, então você não precisa, no máximo um telefonema para Brasília, mas de onde você estiver, você faz uma outorga na ANA hoje. Não tem taxa, eu acho que nem cobra taxa de outorga lá. Então assim, se a outorga é federal, ela vai ter um preço. Se a outorga é estadual, ela tem outro preço. Então assim, isso aí já é a dominalidade do curso d'água, a primeira pergunta que você faz. A bacia, vamos saber sobre a bacia. Qual é a bacia desse curso d'água? Qual é a bacia federal, estadual e a microbacia? Qual que é a legislação que incide sobre a outorga aí? É a Q710? É a Q95? Então a gente tem que entender quais são os cálculos, porque no final das contas dessas perguntas meio malucas que eu estou fazendo aqui, você vai ter que saber qual é a dificuldade que você vai ter para fazer um processo de outorga. Não existe preço tabelado, galera. Não leva o ambiental como preço de tabela. Um tênis custa R$200. Um serviço ambiental ele não custa R$200 ou 300. Você precisa fazer conta, porque são várias variáveis que envolvem a tabulação de um preço de ambiental, entendeu? Ok, depois a gente fala aqui, Léo, deixa eu só completar meu raciocínio. Então é o seguinte, a partir da bacia federal, estadual, legislação, eu faço a seguinte pergunta para mim: como que eu posso participar desse projeto? Eu vou ser o cabeça dele e o responsável técnico? Eu vou participar como equipe, vou ter que encontrar um cara que é o responsável técnico, que vai encabeçar isso comigo? Então assim, na minha montagem de equipe, eu preciso de um cara de geoprocessamento, um engenheiro civil ou hidrólogo, às vezes eu preciso deles, né? E aí, se for outorga subterrânea, tem que ser um engenheiro de Minas. Então, assim, você precisa saber a modalidade da outorga, onde você está pisando, para você começar a saber os profissionais que você precisa, para você começar a dimensionar seu preço, entendeu? Então, essa é a dica que eu dou sobre para precificar. Então, o que é necessário para outorgar, né? Deixar claro para o seu cliente qual que é o papel da consultoria, qual que é o papel do contratante. O papel da consultoria vai ser, por exemplo, uma outorga subterrânea. Eu vou fazer o teste de bombeamento, o teste de recuperação, vou fazer o perfil, vou fazer o processo de outorga, o senhor vai me dar o documento da propriedade, vai pagar a taxa junto ao órgão ambiental, parará. Então tem que deixar muito claro o papel de cada um. E se é necessário terceirizar alguém, você monta a sua equipe, não tem problema nenhum. Terceirização de trabalho na área ambiental é normal. Pega o preço do seu parceiro, bota no seu preço e faz seu preço final lá. E aí você vai chegar na parte do orçamento que é onde eu chego agora. Você vai ter trabalho de campo. Então o trabalho de campo vai ser necessário, por exemplo, vistoria de campo, medição de vazão, processo de outorga, né? Para você fazer o processo de outorga, você vai ter que fazer uma visita no campo, né? Você tem que fazer estudo hidrológico, geoprocessamento, você tem que ter seus parceiros, logística, lucro, imposto.
É isso aí, Marcão. Tô respondendo mais ou menos a sua também. E aí, se você vai ter que calcular que é 7,10, se você sabe calcular, não sabe. Então, assim, o que é para fazer tomada de preço, galera? Você precisa entender o processo, você tem que entender para qual órgão você vai prestar o serviço, tem que ler o termo de referência lá, entender as entrelinhas daquilo, né? Entender se, por exemplo, poço que pede teste de bombeamento, se você não faz o teste, você tem que encontrar uma empresa que faz o teste. Você tem que pegar o preço dessa empresa, juntar com o seu ou botar para o seu cliente lá, pagar diretamente para ele, mas tem que ter esse trabalho para fazer o outorga. Então, deu uma pausa aqui. Parte do princípio que você tem que entender tecnicamente o seu processo para que você possa partir para as próximas etapas, que é a precificação. Se você não dominar bem o processo técnico, fica difícil você dar um preço que seja justo, né? Por isso que os preços ambientais são customizáveis. Você dá o preço daquele trabalho para aquele cara. Se o serviço mudar 100 km de lugar, não tem como aquele trabalho ser o mesmo preço às vezes, entendeu? Então o preço tem que ser customizado mesmo. Então espero que eu tenha respondido, porque nós temos pouco tempo para responder todo mundo. Os estudos, o Marcos perguntou aí, quais os estudos devem ser realizados, quais profissionais podem fazer? O Marcos, eu sei que ele está aqui em Minas, você vai entrar lá no IGAN, lá, cara, e pegar aquele manual da outorga, que a gente já conversou sobre ele. Pega esse manual que ele vai falar para cada tipo de outorga o que você tem que fazer. E existem vários tipos de outorga, tá, gente? Vários tipos de outorga. Entra no IGAN ou entra no site da ANA que vocês vão ver quais que são os tipos de outorga que existem. O Ezequiel, que é meu aluno aqui também, perguntou, pequenos açudes precisam de outorga ou podem se enquadrar em uso significante? Eu acho que você deve... Existem açudes que são barramentos, são entendidos como os vários tipos de outorga. Então, antes de eu falar para você de açude, eu acho que açude até 3.000 metros cúbicos, eles são dispensados. Mas o órgão ambiental não entende açude como açude. O órgão ambiental entende açude como barramento e vai depender da finalidade que você vai dar para aquele açude, se vai ser passível ou não de outorga. Então eu aconselho a você, eu sei que o Ezequiel também está aqui em Minas, entra no site do IGAN e vê o que esse barramento seu, esse açude, se assemelha mais em relação ao uso da água. E aí você vai entrar para saber, inclusive, tomar preço, ver o que precisa ser feito. Então, gente, entende o processo, vê o que precisa ser feito e só aí que você vai passar para a precificação, né? Você não vai passar para a precificação sem entender o seu processo. Se você não souber todas as etapas no início aí, tenta encontrar alguém que tem um pouco mais de experiência, que te ajuda, que sempre tem alguém, mesmo que você tenha que pagar uma grana para o cara te dar uma consultoria em fazer preço. Já paguei para aprender a fazer preço também. Então, se tiver que fazer, é assim, tá? Então eu indico a vocês que, se não souberem, tenta encontrar algum guru, alguém que pode te ajudar. Não precisa nem ser da área ambiental. Às vezes seu pai, seu avô, seu tio, aí alguém ajuda você no entendimento e precificação das coisas, entendeu? É uma dica, né? Nascentes localizadas dentro da PP ou reserva legal são outorgáveis? A Jéssica me perguntou. Sim, então, nascente, por definição, ela sempre vai estar em APP, né? Então, e se ela está em reserva legal é porque a propriedade é muito pequena, misturou APP com reserva legal ali e tal, mas por definição, nascente sempre vai estar em APP. E nascente, ela é outorgável. E aí, o que eu disse mais cedo aí é que nascente é captação subterrânea. Ao contrário do que muita gente acha que é uma captação superficial, porque ela brota na superfície. É uma captação subterrânea. E aí, até aqui em Minas, eu acho que até 10 metros cúbicos por dia cai como uso insignificante. E acima de 10 metros cúbicos por dia, ela é uma outorga. Quais são os tipos de outorga que o engenheiro ambiental pode solicitar junto ao órgão ambiental? Rodrigo Martins. Eu também me faço essa pergunta, mas a pergunta que eu respondo para você e respondo sobre todos os meus trabalhos, de tudo que eu faço na área ambiental, é que eu assino coisa. Primeiro, que eu participo e segundo, que eu estudei na minha graduação. Então, se eu estudei hidrologia, cartografia... Se está lá na minha grade curricular, se eu passei naquela disciplina,
eu estudo e assino os documentos, entendeu? Se vai chegar lá no órgão e vai barrar, vai dar briga, vai dar treta, assim, se é superficial, eu não assino subterrânea. Mesmo eu tendo feito hidrogeologia, mas eu acho que subterrânea é coisa de engenheiro de Minas e de geólogo. Porque os caras entendem de subsuperfície e de lençol freático. Eu não me meto em lençol freático, que é uma coisa muito séria. Quem está isento é quem tem uso significante. É a Lei 1175 de 2013. Um açude feito na propriedade particular precisa de outorga, então. Tem que ver o uso. Eu não sei onde você está, Elisa. Se é em Lima, se é em Minas ou se é em outro estado. Aqui em Minas Gerais vai depender do uso que você vai dar pro açude. Dentro da portaria 49 do IGAM aqui, o açude é outorgável, tá? É passível de outorga. Então, assim, eu assino aquelas coisas que eu vou, se o órgão me chamar para defender tecnicamente o que eu escrevi, eu vou lá e defendo. Então eu assino aquele documento que eu participo do trabalho. Eu não assino RT para os outros não, viu, gente? Não assina não. Não entra nessa furada de assinar uma RT para um brother, assinar uma RT para uma empresa de projeto que você não participou. Depois dá problema, o órgão ambiental te chama lá, você não sabe responder nada desse processo. Então cuidado com esse negócio de ficar assinando a RT para os outros. Eu assino a RT de projeto que eu participo, estudei na graduação e tenho segurança técnica de defender aquilo que eu escrevi e botei dentro do relatório. Então, engenheiro ambiental e qualquer outra profissão, assine aquilo que esteja seguro tecnicamente, embasado legalmente dentro da sua profissão, ok? Vamos lá, CFBio, essa aqui talvez seja até uma polêmica, né? O CFBio regulamenta a atuação do biólogo em outorga de direito de recursos hídricos. É o Léo Oliveira aí, ele é um grande seguidor meu aí, colocou uma questão aí. Biólogo agora pode assinar outorga. Algumas pessoas reclamaram, algumas pessoas vieram falar para mim que não pode, não sei o que. Olha, é o seguinte, gente, a minha opinião do Leandro é a seguinte. Eu acho que, tecnicamente, biólogo não estuda as disciplinas necessárias para se fazer um processo de outorga, tá? Esse é um ponto. Eu acho que precisa estudar hidrologia, fenômeno de transporte. A gente estuda uns cálculos que tem integral lá nas nossas disciplinas, lá que tem derivada. Então, assim, é coisa de engenharia mesmo, na minha opinião. E aí o fato de biólogo agora poder ter uma legislação que libera eles para assinarem, eu não vejo problema nenhum. Mas o fato deles serem liberados para assinar não quer dizer que eles sabem fazer processo de outorga. Assim como muita gente da área da engenharia, da gestão ambiental, da engenharia ambiental e sanitarista não sabe fazer cálculo de outorga sendo engenheiro, né? Então, assim, eu acho, a minha opinião o fato de ter uma liberação legal para fazer não quer dizer que tecnicamente ele deram um instalo neles e hoje em dia eles sabem fazer. Vai precisar estudar, fazer muita coisa, porque tem muito modelamento matemático. E assim, o papel nas contas lá tem que ter cuidado, porque se você fizer conta, vai sair um resultado. Só que você tem que ter crítica para saber se você está usando a área de drenagem correta nas modelagens. Tem que tomar muito cuidado, porque se você entrar com um dado errado, sai dado errado. Não vai deixar de sair informação. Eu tenho medo do que pode sair de estudo hidrológico feito por pessoas que não são da área específica. É como se eu quisesse fazer monitoramento de fauna. Se eu quisesse lá capturar cobra, sei lá, né, rã, eu ir lá como engenheiro ambiental, eu não me sinto apto para fazer isso. Então eu acho que houve sim um desbalanceamento, mas isso é a minha opinião, tá? Eu não quero trazer polêmica nem chateação com ninguém, mas essa é a minha opinião. Galera, eu tenho que explicar para vocês, são 20 horas e 58 minutos aqui no meu telefone. A live ela vai acabar. Eu não falei totalmente tudo aqui que eu queria, mas eu falei praticamente tudo, porque 1 hora é muito pouco. Se vocês quiserem deixar algum comentário, alguma dica, crítica, sugestão agora enquanto acaba, eu fico muito agradecido de ter esse tanto de gente aqui. E vai acabar daqui 30 segundos. Então se você quiser deixar um recadinho,
Eu vou ficar aqui na tela e um abraço a todos e tenham todos uma boa noite. Muito obrigado por ficarem aqui comigo durante uma hora, viu? Um abraço para vocês e me acompanhem um vídeo por dia. Eu tô aqui no meu canal. Um abraço.